Glória a Deus. Glória a Deus por essa presença. Nós queremos cada vez mais forte. Amém. Num nível cada vez maior. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho sentido uma necessidade muito grande de buscar essa presença. Eu ia pregar uma palavra hoje e depois que a palavra estava pronta, eu comecei a preparar uma outra palavra para ministrar hoje também aqui. Todas duas estavam prontas, mas somente uma coisa estava queimando no meu coração que não tinha nada a ver com essas duas palavras. E justamente o que está queimando no meu coração, a única coisa que eu separei foi um versículo. Não preparei, pelo menos não de forma pedagógica, uma palavra para ministrar. E o texto que eu quero compartilhar está no livro de Hebreus, no capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu coloquei um tema, caso realmente eu fosse pregar, porque eu não sabia. Me perguntaram qual a palavra que você vai pregar. Eu falei, talvez seja essa aqui, não tenho certeza. E aí, espera eu falar e depois você joga o tema. Eu vou falar sobre despertamento espiritual. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Da mesma forma que a Bíblia ela é imutável, palavra de Deus, o que era princípio há 6.000 anos atrás continua sendo princípio hoje. O que era pecado há 4.000 anos atrás continua sendo pecado hoje. O que era verdade há 2.000 anos atrás continua sendo verdade hoje. Porque a palavra de Deus, assim como o próprio Deus, também é imutável. Deus não muda. Ele não muda e Ele não mente. O que Ele diz em sua palavra, Ele vai fazer. É por isso que nós precisamos levar a sério o que Ele diz na sua palavra. Tudo o que Deus precisava para salvar um homem, Ele fez. Lembra da ministração que eu fiz há um tempo atrás sobre o inferno? Se um Deus santo, amoroso, se Deus cheio de amor, de fato condenaria o ser humano para passar toda a eternidade no inferno, queimando para todo sempre. Será que Deus não vai se compadecer na hora e o amor vai superar? Vocês ouviram a ministração? Tudo que Deus podia fazer para salvar o homem, Ele fez. Agora não depende mais dele, porque Deus ele é igualmente amor e é igualmente justo. E Deus não vai abrir mão de sua justiça, assim como nós estamos acostumados. Por isso que é muito perigoso quando um pai cria um filho, uma criança, e fala: se você fizer isso, você vai ficar de castigo. E aí a criança faz aquilo que não era para fazer e não fica de castigo. Se você fizer isso,
você vai ficar sem o celular. Aí a criança faz e fica sem o e não fica sem o celular. Se você não estudar, você não vai brincar. E a criança não estuda e não vai brincar. Ela começa a aprender e fazer uma associação equivocada, que com Deus acontece da mesma maneira. E aí ela cresce ouvindo o que o mundo está falando, o que alguns pastores atualizadores de Bíblia estão falando. A gente vive numa época de pastores marxistas, atualizadores de Bíblia, que estão pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. E eu penso que eles servem a outro Senhor que não é o Senhor Jesus. E aqueles que congregam nessas igrejas e vivem da forma que eles dizem que podem viver, terão um destino diferente, que não a eternidade com Deus. Porque a palavra de Deus não muda, porque Deus é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai ser eternamente o mesmo. Os cessacionistas, o que são os cessacionistas? Cessacionistas são pessoas que acreditam que os milagres acabaram juntamente com os apóstolos. Acreditam que os dons do Espírito foram até uma determinada época. Esses são os cessacionistas radicais. Agora existem os cessacionistas um pouco mais a menos. Eles creem, mas de forma diferente. Dom de língua para eles é a facilidade para aprender um idioma, inglês, francês, né? Cessacionistas. Eles creem que a manifestação do poder de Deus, conforme diz a Bíblia Sagrada, cessou. Mas isso não é verdade. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia não muda. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando nós nascemos de novo, irmãos, nós temos o acesso ao reino de Deus. E quando nós acessamos o reino de Deus, nós acessamos uma dimensão que nós não tínhamos possibilidade de acessar antes, que é a dimensão do Espírito, que é a dimensão do sobrenatural, que é a dimensão da fé. Hebreus diz que o justo viverá da fé. Nós saímos da esfera da razão, nós saímos da esfera da análise e ultrapassamos essa esfera. Entramos em uma esfera que muitas vezes não tem explicação, que é a esfera do sobrenatural, que é a esfera da fé. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a permissão para acessar o mundo espiritual, para receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, ou com alguma outra manifestação sobrenatural. Nós não vamos entrar nesse aspecto, mas o que eu quero destacar é que nós recebemos a permissão para ter comunhão com o Pai, para ter intimidade com o Filho, para andar no nosso dia a dia com o Espírito Santo. A salvação é o pontapé inicial,
pois ela nos concede a posição de filhos. Nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos. João 1:12, pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas tudo não termina aí. Tem mais. Tem mais de Deus para nós. Nós apenas entramos por uma porta, por um caminho maravilhoso. Não tem coisa melhor do que Jesus. Vocês estão com frio, irmão? Faz assim quem está com frio. Levanta a mão quem está com frio aí. São poucos que estão com frio. Chama lá o homem do controle, que eu quero saber aqui qual a temperatura que está. Quem está com frio, levanta a mão assim, só para eu saber. Pode levantar. Só uma pessoa. Traz casaco, irmã. Glória a Deus. Se fosse uma galera geral, a gente, né? Mas só uma pessoa. Nós entramos por uma porta, por um caminho de salvação, que é Jesus. Não existe um outro caminho. Jovem, você que tem ouvido por aí e dado crédito a um monte de asneira que você ouve. Porque, irmãos, os nossos jovens, 23, tá bom, o pessoal falou que tá bom. Tá bom? Só diminui um pouco esse aqui da frente, que está vindo em cima de mim aqui. Bota em 24. Ok? Amém, irmão? Por que algumas pessoas riram que eu falei vai botar em 24? Tem a galera que jogava no bicho, né? Antes de se converter, né? Eu tinha um avô por parte da minha mãe, né? Ele era padrasto da minha mãe. E aí ele era alcoólatra, bebia, chegava bêbado em casa, bebia a vida inteira bebendo. No dia do batismo da minha irmã, ele se converteu, ele entregou a vida dele para Jesus. Daquele dia em diante, irmãos, ele nunca mais bebeu. Mas tinha uma outra coisa que ele fazia, ele jogava no bicho. E aí ele estava lutando, querendo parar de jogar no bicho. Toda vez que ele falava, eu vou parar de jogar no bicho, aí ele sonhava com um bicho, jogava, ganhava, aí voltava a jogar de novo. Aí lutava, vou parar de jogar no bicho. Aí tinha um carro batido, não sei como é que funciona o jogo de bicho. Ele via a placa, não sei como é que era. Ele jogava, ganhava. Demorou um tempão para ele parar de jogar no bicho, dele ser liberto desse vício, né? Aí eu brinquei aqui que a galera jogava no bicho antes de se converter. O nosso caminho é um caminho de salvação, mas a gente está vivendo um tempo onde existe uma massificação. Hollywood ensina coisas contrárias à Bíblia. Os livros didáticos, desde a infância, ensinam coisas contrárias à palavra. As crianças vão crescendo, sendo preparadas. Sabe para que elas estão sendo preparadas? E eu vou falar isso posteriormente. Elas estão sendo preparadas para receber a marca da besta. 666. Porque a marca da besta não vai ser imposta, não vai ser obrigatória. A pessoa vai tomar a decisão. E essa geração, quem tem menos de 40 anos, de 35 anos para baixo, foi massificado. Essas pessoas foram massificadas na escola, nos filmes, nos programas de televisão, para aceitarem, para acreditarem da mesma forma que o mundo está acreditando, para pensarem da mesma forma que o mundo está pensando. E isso não é de bobeira, irmãos, ideologia de gênero, não é uma coisa de maluco, é algo muito bem arquitetado para destruir a próxima geração. Uma geração que não vai ter valores, que não vai ter princípios. Uma geração onde as famílias não vão existir no modelo bíblico. Homem com homem, mulher com mulher.
Filho crescendo dentro de um lar, com pessoas do mesmo sexo, um é pai, outro é mãe. Há uma intenção de preparar o mundo para receber a marca da besta. Mas isso é para uma outra pregação. O que eu estou falando é que quando a gente entra por esse caminho chamado Jesus, porque não existe outro caminho, não existe uma outra opção, não são todos os caminhos que levam a Deus, não tanto faz se a pessoa é cristã segundo a Bíblia, se ela segue a Jesus, ou se ela processa uma outra religião, onde Jesus não é o Senhor e Salvador. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No livro de Atos está escrito: em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome, além do nome de Jesus, foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O caminho é Jesus, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. E aí a gente entra por esse caminho, é um caminho maravilhoso, queridos. Não existe experiência melhor do que pertencer à igreja de Cristo. Satanás tem tentado fazer com que algumas pessoas olhem para a igreja e vejam coisas ruins. Olhem para a igreja e não se sintam com vontade de pertencer ao corpo. Mas tudo o que Deus faz, Ele faz no corpo. As manifestações dos dons é no corpo. A distribuição dos dons é no corpo. A edificação acontece no corpo. Isso fala de uma igreja local. Isso aponta para uma estrutura física. Não é algo generalizado, invisível, global. Eu sou a igreja. Não importa. Agora virou moda por causa do culto online. A gente descobriu que a igreja não são as paredes. A igreja somos nós. Onde você estava enquanto eu estava pregando aqui? Há mais de uma década que nós somos a igreja. Onde nós estivermos, nós manifestamos Cristo. Você aprendeu agora na pandemia? Precisa ler mais a Bíblia? Bonito, não é mesmo, irmão? Eu aprendi agora na pandemia que eu não preciso ir congregar. Eu participo de um culto aqui, eu assisto um culto lá não sei de onde e vou só recebendo. Que bonito. Satanás, ele trabalha. O diabo, ele trabalha para impedir que Deus faça de novo o que Ele prometeu que vai fazer nos últimos dias e que aconteceu no Pentecoste. Aconteceu na Índia no início do século 20. Aconteceu em País de Gales no mesmo período. Aconteceu na Rua Azusa. Era um galpão velho, onde a glória de Deus se manifestou, onde a presença Shekinah se manifestou de forma tão visível, tão clara. As pessoas entravam, a glória Shekinah era tão intensa, parecia uma nuvem dentro daquele galpão simples. As pessoas quase que podiam tocar a glória Shekinah.
daquele grande despertamento espiritual, homens e mulheres de Deus foram enviados para o mundo inteiro, para a obra missionária. Aquilo foi multiplicado pelas nações. Milagres aconteceram em todas as partes. E até hoje, nós desfrutamos do que aconteceu, principalmente no início do século XX, na Rua Azusa. Eu estou dizendo, e eu quero enfatizar nessa noite, é que Deus tem mais. A salvação é o principal, irmãos. Porque o inferno é um lugar de tormento e de tormento eterno. Não vale a pena de modo nenhum ir para lá. A Bíblia diz que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Não vale a pena ir para lá. Por isso, o primeiro passo, e é o passo mais importante, é o passo da entrega, de entregar a vida a Jesus Cristo, de receber a salvação que Ele concedeu lá na cruz. Ele não morreu à toa, Ele não morreu de bobeira, Ele não morreu para te dar uma opção de uma alternativa. Ele morreu porque era a única maneira de salvar você e a mim. Se não fosse necessário, Ele não teria morrido. Ele tinha que morrer. Ele fez o que precisava ser feito para salvar a mim e a você. Essa é a principal decisão a ser tomada: entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, chamado Jesus Cristo. No meio desse caminho, pessoas vão tentar te tirar desse caminho, tentações vão tentar te tirar desse caminho, propostas vão tentar te tirar desse caminho, as dificuldades e as lutas vão tentar tirar desse caminho, mas esse é o caminho de salvação, irmãos. Não pode sair desse caminho. Quem sair desse caminho, ele vai mudar de caminho, vai para o caminho largo, um caminho fácil de viver nele, mas vai te levar para a condenação eterna, para o fogo eterno, para a perdição eterna. Não vale a pena sair desse caminho chamado Jesus Cristo. Ele é o caminho. Nós abraçamos esse caminho para a vida toda. Nós vamos andar por esse caminho até que Ele nos leve para Ele. Oh! É o passo principal, é o primeiro passo. Aleluia. Mas as coisas não terminam aí. Tem mais. Ele prometeu batizar com o Espírito Santo. João Batista pregando, olha, depois de mim vai vir alguém que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Eu batizo com água para o arrependimento, mas esse que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você tem buscado o batismo no Espírito Santo? Ou está dizendo assim: esse negócio não é para mim não, já busquei, já fui a frente, mas... Você tem buscado o batismo no Espírito Santo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Fazer a obra de Deus com a sua própria força é possível, mas é extremamente difícil, com pouquíssimos resultados. Mas fazer a obra de Deus, movido e guiado pelo Espírito Santo, é muito melhor. É muito melhor. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, as coisas não param aí, tem mais. Tem pessoa que é batizada com o Espírito Santo e para. Acha que eu já fui batizado com o Espírito Santo.
De 6 em 6 meses eu falo em línguas. De 6 em 6 meses eu falo em línguas. Eu passo mais tempo orando em línguas do que em português. 80% do meu tempo de oração durante o dia é em línguas. 20% ou 30% no máximo em português. Sabe por quê? Porque eu descobri que muitas vezes eu não sei nem pelo que eu devo orar, nem como orar, nem o que pedir, nem o que especificar. E aí eu conto com a ajuda do Espírito Santo, porque a Bíblia ensina isso, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o coração. Nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, recebemos uma linguagem espiritual que deve ser usada, desenvolvida. Se você não é batizado no Espírito Santo ainda, você deve buscar esse revestimento, deve buscar e crer. Muitas pessoas não recebem porque tem muitas dificuldades, muitas caraminholas na cabeça. Vieram de uma igreja tradicional, onde ouviram muita coisa contrária. Ou por outro motivo. Mas se você deixar de ser... Ou tem outras pessoas que são místicas demais. Mas se você deixar de ser místico, crer, e se abrir, e tiver fé, Ele vai batizar você e você vai falar em línguas estranhas. Mas as coisas não terminam aí, tem mais. Deus quer nos levar para um nível mais profundo. Nós entramos aqui, todo mundo que vem aqui fala: poxa, eu senti muito a presença de Deus. Domingo retrasado, a missionária pregou aqui e falou: a presença de Deus era quase palpável, eu quase conseguia tocar na presença de Deus. Mas, irmãos, Deus tem mais para nós. Não é esse nível que nós queremos mais. Nós agradecemos a Deus por Ele ter tanta misericórdia de nós e ainda se fazer presente no nosso meio. Mas eu quero a glória Shekinah que se manifestava na rua Azusa. Eu quero aquela glória inundando este lugar. Quando a glória inundava aquele lugar, as pessoas entravam ali e eram curadas. Todas eram curadas. Todas eram curadas. A grande maioria ia curada de forma instantânea. Milagres extraordinários aconteciam ali por causa da presença, por causa da glória Shekinah. Antes de fechar essa mensagem, essa semana eu estava terminando de ler o livro Histórias Inéditas de Azusa. Enquanto eu lia, veio uma corrente elétrica sobre o meu corpo e começou a passar pelos meus braços e passava por todo o corpo. A presença do Espírito num nível tão forte. Enquanto eu lia o livro, enquanto eu lia esse livro, e a presença do Espírito, isso está queimando tanto no meu coração, esse desejo pela glória, pela presença de Deus. Irmãos, muitas vezes pessoas entram doentes, entram enfermas. A gente ora, algumas são curadas, outras não. E aí a gente pensa: não, Deus usa os médicos também. Beleza, amém, Deus usa os médicos também. Os médicos são uma bênção, são instrumento de Deus. Mas como seria melhor se todos que entrassem aqui fossem envolvidos por essa glória tremenda e não precisassem fazer cirurgia, fossem curados, até porque tem doenças que o médico não pode curar. Eu quero essa glória. Eu quero essa glória Shekinah. Esse despertamento espiritual, irmãos, ele
ele não vem do acaso. Nós vamos precisar cavar poços, através da oração. A minha oração é que Deus coloque um desejo de experimentar, de viver o sobrenatural de Deus no teu coração. Que você não esteja tão envolvido com este mundo, que nem se interesse por isso que eu estou falando. Que haja um despertamento no teu coração, um despertamento inicial, que vai te levar a buscar, a chorar, a clamar. Hoje eu chorava aos pés do Senhor, falando: Senhor, eu quero essa glória, Shekinah, eu quero essa glória, eu quero essa presença. Não há nada que eu queira mais do que estar sendo envolvido por essa presença, por essa glória tão forte, tão extraordinária do Senhor, revelada na história da igreja, e que hoje serve de encorajamento para que a gente possa avançar, para que a gente não se conforme com o nível de fé que nós temos, com o nível da presença do Senhor que nós desfrutamos. O que diz a palavra sobre a igreja? A palavra diz que nós faríamos obras como as que Jesus fez, e ainda faríamos obras maiores. A palavra diz que nós curaríamos os enfermos, expulsaríamos os demônios e ressuscitaríamos os mortos. Quanto morto você já viu ressuscitar? Ah, pastor, eu já ouvi falar. Eu também já ouvi falar, já li, já ouvi falar. Já estive com uma pessoa que ressuscitou. Pastor João Carlos, que eu dei o testemunho dele. Ele estava ministrando há 30 anos atrás, mais ou menos, uns 28 anos atrás, no sul do país, uma igreja onde eu estava. Ele deu o testemunho dele. Ele ressuscitou, ficou 40 minutos morto, constatado por uma médica. Ressuscitou a partir da oração. Quantas pessoas nós já ressuscitamos em nome de Jesus, como a palavra diz que nós faríamos? Será que isso não te desperta, não te desafia a orar pedindo isso? Sim ou não? Sim ou não? Será que você quer ver isso acontecer nesses dias, nessa igreja? Porque quando um fogo desse vem, irmãos, ele não fica só aqui. As pessoas vêm, elas são envolvidas, elas são impactadas e levam fogo. Ele se espalha para a cidade, ele se espalha para o país, ele vai para fora do país. O fogo do Espírito, eu sei que Deus quer fazer isso, porque Ele prometeu que ia fazer nos últimos dias. Ele disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu acho que não há dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias. Sim ou não? Estamos vivendo os últimos dias. Está chegando o momento disso acontecer, desse grande derramamento do Senhor. Está chegando o momento. O autor desse livro, Tommy Welshel, ele entrevistou nos anos 60 e 70, ele entrevistou várias pessoas que congregavam na Rua Azusa, idosos já, várias pessoas, pegou muitos depoimentos e ele escreveu um livro em 2003. Ele conviveu, a história dele é muito interessante, está nesse livro aqui. Ele conviveu com essas pessoas semanalmente. Ele entrevistava, ia na casa de um, conversava, ouvia os relatos,
registrava, e Deus concedeu a ele uma capacidade muito grande de memorizar os detalhes. E aí então ele escreveu um segundo livro, que é esse que nós temos aqui. E ele entrevistou várias pessoas, e cada pessoa deu depoimento de algumas coisas que viu, que viveu, participou. Todas as pessoas participaram de milagres. E era interessante que ali na Azusa, as pessoas começavam a congregar em poucas semanas, elas já estavam operando milagre por causa da atmosfera de fé. Não era só o pastor, os líderes, não, eram todos. As crianças, os adolescentes, os jovens, qualquer pessoa que chegasse na Azusa, em pouco tempo, Deus estava operando através daquela pessoa. E aí, esses que estavam vivos ainda naquela época, hoje não tem mais ninguém vivo, compartilhavam com esse homem de Deus que escreveu esse livro. E eu quero ler aqui alguns depoimentos. Dessa vez foi um irmão chamado Garcia. Durante o avivamento de Azusa, Garcia tinha uns 18 anos de idade e morava a 1,6 quilômetros do depósito. Toda vez que aparecia depósito é o lugar onde eles reuniam. Ele começou a frequentar as reuniões de avivamento logo no início em 1906. Quando nos encontramos para falar de Azusa, o irmão Garcia quebrou a tradição. Em vez de leite frio com biscoito, que todas as pessoas que ele conversava davam leite frio com biscoito para ele, ele me serviu café forte. Essa foi basicamente a única diferença entre eles e os demais. Sentava-me aos seus pés, numa atitude de respeito, e ouvia reviver suas memórias das grandes obras de Deus. A primeira história aconteceu na rodoviária da cidade. Ele está contando a primeira história. Ele morava a pouco menos de 1 quilômetro do outro lado da rodoviária e passava por lá quando vinha para o avivamento da rua Azusa. Uma noite, ele veio para o culto à procura de Frank Bartleman, pedindo que o acompanhasse até a rodoviária. Por quê? O que está acontecendo lá? Perguntou Bartleman, todo curioso. Enquanto tentava recuperar o fôlego, o irmão Garcia exclamou: você precisa ver isso. A unção é ainda maior do que nos dias antigos. Você precisa ver isso. Juntos, Bartleman e Garcia correram até a rodoviária, que ficava a 800 metros de distância do depósito da igreja. Lá eles viram pessoas de vários lugares do mundo que desembarcavam na estação, atravessavam a plataforma e caíam no Espírito. Aleluia, falando em outras línguas. Alguém já havia comentado que o fenômeno acontecera ao longo de todo o dia. A unção era tão forte que alcançou a rodoviária a 800 metros de distância. A primeira impressão que Garcia teve ao ver as pessoas no chão espalhadas por toda a área da plataforma era de que havia acontecido um desastre, até que ele percebeu o que estava acontecendo e correu para chamar Frank Bartleman. Frank compartilhou a visão de uma linha ou círculo de sangue que se estendia ao redor do depósito de Azusa, incluindo os quarteirões do bairro, manifestando o poder de Deus nesses lugares. Em vários quarteirões, antes de chegar ao depósito, as pessoas estavam sendo curadas, caindo no Espírito e falando em línguas pela primeira vez. Essa era a primeira vez que o poder de Deus tinha atingido todo o caminho até a rodoviária da cidade. Apesar de não ter acontecido nenhum milagre extraordinário ou fenômeno, somente as curas e o batismo no Espírito Santo, somente o toque do Espírito era, sem sombra de dúvida, a manifestação da presença e do poder de Deus. A glória Shekinah, que permaneceu por mais de 3 anos dentro e fora do depósito, também causou um grande impacto na vida do irmão Garcia. Durante o dia, era possível ver uma nuvem de vapor que vinha de dentro do prédio. Era uma coisa visível, irmãos, saindo de dentro do prédio uma nuvem de vapor. Ele me dizia o seguinte: precisamos da Shekinah novamente entre nós para que tenhamos um avivamento mundial. Eu perguntei ao irmão Davi
Você viu as labaredas de fogo? E ele me contou que saía do trabalho no inverno e já estava escuro. Ele costumava ir de ônibus para casa, tomar um banho e ficar na varanda olhando na direção do rio Arroio Seco. Algumas vezes era possível ver as labaredas de fogo que subiam e desciam do depósito da igreja, ok? Do depósito, como se fossem rajadas de fogo de 15 metros de altura. Ele disse: irmão Tommy, eu não caminhava, eu não pegava ônibus, eu simplesmente corria o tempo todo gritando, porque quando ele via isso, ele saía correndo para a igreja, porque ele sabia que estava acontecendo coisas extraordinárias. Então ele não esperava ônibus, ele não caminhava, ele saía correndo e gritando. Ele saía correndo gritando glória, aleluia, porque aquele era o sinal de que grandes coisas estavam acontecendo em Azusa. Ele corria porque não queria ficar de fora daquele mover. Para ele, a glória Shekinah só podia ser comparada ao respirar do mais puro oxigênio, mas ainda era superior. Era o sopro do céu. A névoa variava em espessura. Algumas vezes tinha 30 centímetros de altura, e ele se deitava nela para respirar a glória de Deus. O irmão Garcia salientou que quanto mais espessa era a glória Shekinah, maior era o poder. Ele notou que as labaredas de fogo estavam lá quando Deus operou através de Simon os milagres mais maravilhosos. Deus fez crescer uma perna inteira e um braço inteiro em pessoas mutiladas. Garcia estava presente quando o braço de um homem cresceu. Ele disse: irmão Tommy, o homem não tinha sequer a articulação do ombro, pois tinha sido arrancada junto com o braço. Eu estava bem perto e só vi seu ombro direito. De repente eu vi os ossos começarem a sair, e em seguida a carne começar a se formar em torno dele. O homem recebeu um novo braço em questão de segundos. Eu presenciei tudo. Para Garcia, parecia que o milagre acontecera em câmera lenta. Ele ficou maravilhado com o que Deus estava fazendo. O irmão Garcia foi o primeiro a me dizer que Simon profetizou que em cerca de 100 anos a glória Shekinah retornaria e traria um avivamento ainda maior do que o de Azusa. Aleluia. 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 Eu marquei aqui, não sei o que aconteceu, eu marquei um outro. Aleluia. 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 Glória a Deus. Se eu não achar, eu vou contar sem ler. Não adianta. Achei. Aleluia. Ele já está agora com outro irmão. Na verdade, a irmã Lankford. Ele estava conversando com a irmã Lankford, ela testemunhando as coisas que ela viu em Azusa. Então eu perguntei se eles se lembravam de ter testemunhado algum milagre em que Deus tenha usado o irmão Simon, e os olhos da irmã Lankford brilharam. Lembro-me de ter testemunhado 2 dos maiores milagres que Simon foi poderosamente usado por Deus. Eu prestei muita atenção. Primeiro ela contou o milagre do homem que tinha uma perna de pau. Simon se aproximou de um homem com uma perna de pau e perguntou: o que fez você vir aqui? O homem respondeu: eu quero que você ore pela minha perna, ela está começando a gangrenar. Simon respondeu: eu gostaria que você removesse essa perna de pau. Seria um desafio para Deus fazer crescer uma perna onde já tem uma de madeira. O homem retirou a perna de pau e ficou se equilibrando com a outra bem na frente de Simon. Simon impôs sobre o homem as mãos sobre o homem e declarou: que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, ordeno que essa perna cresça por completo. A gangrena foi extirpada, você está curado. Simon não pregou naquela noite, o milagre falou por si mesmo. A alegria
porta daquele lugar e a multidão ficou extasiada. Um homem correu até a plataforma e ao redor do salão, apoiado por duas pernas saudáveis. Ninguém poderia fazê-lo parar de louvar e agradecer com júbilo de alegria. A perna cresceu em segundos. Jesus fez aquela perna inexistente crescer em segundos. Aleluia. Em seguida, a irmã Langford contou o milagre do homem sem braço. Ele tinha perdido o braço 10 anos antes, em decorrência de um acidente de trabalho. O braço tinha sido totalmente decepado na altura do ombro. O irmão Simon perguntou à multidão: vocês querem ver Deus fazer maravilhas aqui esta noite? Alguns de vocês podem se lembrar da perna que Deus fez crescer para aquele homem há cerca de 1 ano? Simon então perguntou ao homem de um braço: você consegue trabalho tendo apenas um braço? O homem respondeu: eu só consigo trabalhos que pagam muito pouco, minha remuneração é mínima, quase não tenho dinheiro suficiente para comer. Simon balançou a cabeça e respondeu: isso não é nada bom. Você é casado? Sim, ele respondeu. E Simon continuou: tem filhos? E o homem disse: tenho sim. Simon declarou: esse homem precisa ser capaz de trabalhar e sustentar sua família. Ele precisa ter a oportunidade de dizimar. Simon brincou com ele: você será dizimista se eu orar por você e Deus lhe der o braço de volta? Sim, respondeu o homem. Simon riu: eu só estou brincando com você. Então bateu no ombro do homem e ordenou que o braço começasse a crescer. Quase que instantaneamente o braço começou a crescer. O homem curado estava em total estado de choque, mas mesmo assim começou a mover o seu novo braço, inspecionando com a outra mão, admirado com o milagre. Poucas semanas depois, o homem voltou trazendo cerca de 200 pessoas consigo e testemunhando a muitos na reunião que ele tinha conseguido seu antigo emprego de volta. Muitas pessoas que o acompanhavam precisavam de alguma cura e naquela noite os irmãos impuseram as mãos e oraram em cada uma delas e todas elas foram totalmente curadas. Aleluia. Você quer isso, irmãos? Você quer viver isso nesses dias? Vamos cavar um poço, irmão. Vamos cavar poço. Um despertamento desse é igual a chuva. Tem um calor, o calor vem sobre a água, evapora a água, vai sendo condensado, se não me falha a memória. Estudei isso no primário. Nem existe mais primário, para tu ver como é que faz tempo. Estudei no primário. Depois do primário eu fiz ginásio. Depois do ginásio eu fiz segundo grau. Quem é mais velho? Só é mais velho do que eu quem fez científico, né? O cara que fez científico é mais velho, né? Hoje é ensino médio. Então o que acontece? O calor evapora a água e elas vão se acumulando nas nuvens. E aí quando a nuvem já está pesada, a chuva cai. É isso que vai acontecer através da oração da igreja. Quando nós começarmos a buscar, irmãos, com paixão, com amor, com intensidade, não somente reunião coletiva, irmãos, porque não tem como a gente fazer tanta reunião coletiva para a gente estar orando, mas nas casas, nas células, nas reuniões, buscando essa glória, buscando essa presença, o vapor vai subir, a nuvem vai ficar carregada de água e a chuva vai cair. E quando essa chuva cair, essa glória vai se manifestar em nosso meio. Essa presença vai se manifestar de uma forma tão poderosa, tão tremenda, que a nossa vida não será a mesma. Deus quer fazer isso, irmãos. Eu quero ler mais um testemunho. A última história dos Langford é uma das mais notáveis que eu vi de todos os santos. Em 1908, uma adolescente com uma aparência horrível e assustadora entrou pelas portas de Azusa, sendo carregada em cima de uma maca. Ela tinha queimaduras de 3º grau no corpo todo.
corpo estava encharcado de remédios para aliviar as dores excruciantes das queimaduras. De acordo com sua família, ela pedia para morrer. Eles tinham vindo da Califórnia do Norte para a rua Azusa, na esperança de que ela fosse curada e pudesse viver, porque em pouco tempo ela ia morrer. A irmã Langford se aproximou dela. Seus parentes contaram que a menina fora vítima de um incêndio que devastou a sua casa. A irmã Langford contou que quando olhou para a menina, era possível ver os seus ossos em parte do corpo, onde a carne tinha sido completamente queimada. Ela a tocou levemente e orou por ela. Após orar, ela cobriu a menina com um cobertor e disse: vamos ver o que Deus vai fazer. E é interessante, irmãos, que a certeza da operação de Deus era tão grande que muitas ministrações eles faziam se divertindo. Eles se divertiam enquanto curavam pessoas cegas. Eles se divertiam enquanto dentes eram restaurados. Nascia dente em lugar onde não tinha dente. Eles se divertiam enquanto os tumores desapareciam. Era uma coisa assim de tanta alegria, tão tranquila, tão light, que eles conseguiam, né, entrar nesse nível de alegria, de desfrute, enquanto Deus estava operando coisas extraordinárias. E ela disse: vamos ver o que Deus vai fazer, e cobriu. Cada 20 minutos ela ia ver como a garota estava. A irmã Langford mal podia se conter, porque pouco a pouco havia mais e mais carne no corpo da menina. Não demorou 2 horas e o corpo da adolescente foi completamente curado. Eles limparam a pomada que havia sido aplicada sobre o seu corpo e ela saiu da maca. Seu corpo estava completamente novo. A família ficou na cidade durante a noite e comprou algumas roupas novas para a menina. No dia seguinte, eles voltaram para a rua Azusa e ninguém reconheceu a garota. Eles apenas reconheceram os membros da família. Esse milagre causou um grande impacto em todos, especialmente nos irmãos da rua Azusa. Eu falei que era o último, mas vou contar mais um. Esse último agora não foi na rua Azusa. Esse amado irmão que escreveu esse livro, o irmão Tommy, ele foi levado por Deus para morar com uma irmã da rua Azusa. Ele tem uma história que é contada no livro, e ele não tinha para onde ir, e as irmãs foram evangelizar, e aí, através das irmãs, no livro conta todos os detalhes, ele foi morar com elas, ele foi crescendo ali, e aí nesse período ele estava na fase da entrevista, já era um homem de Deus, usado por Deus, recebeu unção, recebeu ministração. Depois de ouvir tanta coisa extraordinária e ver coisas extraordinárias acontecendo, ele começou a fluir também, né, operando milagres, né, libertando pessoas endemoniadas. Até que um dia, em Pisa, que era o lugar onde esses irmãos anciãos, sobreviventes da rua Azusa moravam, uma maior parte deles, estava tendo um culto. E aí eu vou ler esse último testemunho. Durante um culto da igreja, o irmão Silver, um advogado aposentado, soltou um grito, levando a mão no peito, caiu para trás do banco. O Dr. Dodge, que também estava no culto, correu para socorrê-lo e verificou 2 vezes antes de anunciar: ele está morto. A irmã Smith, que era uma veterana da rua Azusa, gritou para Peggy Johnson, que estava passando por ali: vá correndo chamar o Tommy Veichel. Ela precisou ser específica e dizer meu sobrenome, porque havia muitos Tommys em Pisga. Corra, Peggy. Peggy me encontrou. A irmã Schmidt disse para você vir à igreja agora. Peggy foi tão firme em suas palavras que eu nem questionei, simplesmente fui. Veja, o irmão Silver, disse a irmã Schmidt. Eu olhei para ele e disse: ele parece que está morto.
Ela disse: vá lá e traga-o de volta. Eu disse: o quê? Ore para que ele ressuscite. Ela repetiu: você quer que eu vá lá e o traga de volta dentre os mortos? Sim, agora, ela disse. Eu lentamente comecei a caminhar em direção ao irmão Silvio. Eu parei no meio do caminho. Tome, ressuscite ele, a irmã Schmidt ordenou. Como assim, irmã? Ressuscitar um morto? Como? Eu já vi você orar, a irmã falou para ele, eu já vi você orar pelas pessoas e elas foram curadas. Eu já vi você expulsar demônios e disse ela, eu nunca vi você ressuscitar os mortos. Eu estava com medo, ele está falando. Minha vontade era perguntar, por que eu? Thomas, ressuscite-o. Ela ordenou, como ela ousava me chamar pelo meu nome verdadeiro, Thomas. Ele não gostava que chamasse ele de Thomas, o nome verdadeiro dele. Eu fiquei bravo com ela. Eu coloquei minha perna esquerda sobre o corpo do irmão Silver, minha mão esquerda em seu peito e minha mão direita sobre a sua cabeça. Então gritei alto: Silver, eu ordeno que você volte dos mortos para a terra, agora, em nome de Jesus. De repente, senti algo parecido com eletricidade sair das minhas mãos sobre ele, fazendo-o saltar. Ele estremeceu e olhou para mim. E eu fiquei olhando para ele. Ele estava muito bravo. O irmão Silvio ficou muito bravo. Aquele homem ficou furioso. Ele se levantou e estavam tão próximos um do outro que quase nos beijamos. Aí o irmão Silvio falou: eu estava no céu. Ele disse: eu soltei o seguinte, apontou para a irmã, ela me obrigou a fazer você voltar, apontando para a irmã Schmidt. Todos os presentes riram muito, menos o irmão Silvio e eu, e lentamente fui afastando dele. Minhas mãos estavam prontas para se defender dele, pois eu tinha a impressão que ele ia me dar um soco, mas consegui sair ileso. E depois dali, ele viveu mais 5 anos. Por que eu estou lendo esse testemunho? Em um outro livro que eu li, fala que os testemunhos desatam algo no mundo espiritual, na vida daqueles que ouvem. E eu queria desatar isso hoje nesse lugar, porque nós somos a igreja de Jesus. Nós não somos uma religião. E como igreja de Jesus, nós queremos viver a vida da igreja, a vida normal da igreja. Qual é a vida normal da igreja? É uma vida que nós não estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma vida normal. Uma vida normal onde milagres acontecem excepcionalmente, através de alguém que tem um dom específico, ou através do clamor da igreja durante um tempo, orando, e um milagre acontece. Isso não é a vida normal da igreja. A vida normal da igreja é a vida onde a presença, essa glória Shekinah, esteja tão forte neste lugar, que se entrar alguém aqui doente, essa pessoa vai ser curada, independente de quem orar por ela. Independente de quem orar por ela. E muitas vezes vai ser curada sem ninguém orar por ela, porque quem cura é Jesus. É a glória, é a presença dele, é o poder do Espírito Santo. Eu compartilhei essa palavra, esse testemunho, porque eu quero ser instrumento de Deus para despertar no coração de vocês nessa noite o desejo de viver isso, de buscar isso, de cavar poço junto comigo. Porque, irmãos, a salvação é extraordinária e é a coisa mais importante da nossa vida. Sem a salvação não adianta ter bens, não adianta ter uma família bonita, não adianta ter o melhor emprego. Sem a salvação nada tem significado, nada tem valor, porque a nossa verdadeira vida não é essa vida terrena. A nossa verdadeira vida é a vida eterna.
essa vida terrena, em pouquíssimo tempo, ela vai passar para todo mundo, se Jesus não voltar antes. Eu acredito que Jesus volta antes de 2030, pelo andar da carruagem. Mas Jesus pode voltar hoje. Não existe nada mais que impede que Jesus volte. Pastor, precisa ainda, o mundo inteiro ainda não foi evangelizado. Como é que você garante isso hoje com os meios de comunicação que a gente tem, com a internet, com tanta coisa? Mas mesmo assim, isso não impede a igreja de ser arrebatada. Vão ter as duas testemunhas que vão pregar no período da grande tribulação. Tem os 144 mil de Israel, que serão verdadeiras tochas de fogo, que vão evangelizar as nações naquele tempo. O mundo todo vai ser evangelizado, se não agora, antes do arrebatamento, pós-arrebatamento, antes da vinda visível de Cristo. Por isso, nós temos pouco tempo. E a principal coisa que nós precisamos garantir na nossa vida não é o emprego, não é uma formação, não é manter um grupo de amizade, não é um patrimônio, não é um casamento, mas é a nossa salvação. Nós precisamos lutar por ela. Nós não podemos abrir mão da nossa salvação por coisas perecíveis. Nós não podemos deixar de dar credibilidade à palavra em prol de informações, de teóricos, de filósofos, de pensadores, cuja origem de suas informações é o inferno e não o céu. Nós não podemos abrir mão da nossa salvação. Nós precisamos entrar pela porta e permanecer nela até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso não desista, não faça essa loucura. Não desista. Vai aborrecer com o irmão. Você vai passar a eternidade no fogo do inferno porque você aborreceu com o irmão. Quantas vezes você já se aborreceu na sua vida? Quantas vezes você já se aborreceu na sua casa? Quantas vezes você já se aborreceu com seu marido? Quantas vezes você já aborreceu com seu filho? Quantas vezes você já se aborreceu com teu pai? Vai deixar a igreja com essa desculpa esfarrapada de que se aborreceu com alguém te decepcionou? É um caminho sem volta. É o caminho da salvação. Não abra mão desse caminho. Não abra mão de Jesus. Não abra mão dos seus valores. É melhor ser amigo de Deus e inimigo do mundo do que ser inimigo de Deus e amigo do mundo. Porque todo que se fizer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Nós entramos por esse caminho para não abrir mão. Meu Deus, meu Pai. Esse negócio de, eu não sei como é que nós vamos fazer quando começar a se mover. Na Rua Azusa tinha culto todos os dias. Os irmãos não iam todos os dias. As pessoas estão trabalhando. Elas iam várias vezes, né, de acordo com as possibilidades. Mas todo dia tinha fogo lá. A gente só tem uma vez por semana. E agora, por causa desse negócio de espalhar, tanto que fazia 2 cultos, a gente nem orou ainda. Tem ceia, tem um monte de coisa para acontecer. Aleluia. Busque o batismo do Espírito Santo. Busque. Você vai ser batizado na tua casa. Você vai ser batizado na hora do louvor. Você vai ser batizado tomando banho. Mas não pare por aí. Tem mais. Eu sonho. Qual é o meu sonho? O meu sonho é ver pessoas chegando neste lugar e sendo curadas pelo Espírito Santo, sendo curadas através do nome de Jesus. Braços crescendo, olhos se abrindo, câncer desaparecendo.
toda espécie de males saindo. O negócio era tão forte, irmão. Era tão forte. A unção era tão forte, tão poderosa, que um dia, uma das irmãs testemunhou. Um dia, em um culto lá na Rua Azusa, chegou uma irmã. Já viu aquele nariz? Parece um gancho. O nariz da irmã parecia um gancho. A irmã não tinha dinheiro para fazer cirurgia plástica. E uma das irmãs falou para ela: irmã, você quer que eu ore pelo seu nariz? E aí ela orou pelo nariz da irmã. E o nariz da irmã desentortou e ficou retinho. Uma hora depois, a irmã veio para essa outra irmã que orou e falou: irmã, eu não gostei do jeito que o nariz ficou. Ele ficou muito pontudo. Eu queria que ele afinasse um pouco mais e descesse um pouquinho, aí ficaria bonito. A irmã: não tem problema, irmã, nós vamos orar. Orou por ela e Deus botou o nariz do jeito que ela queria. Aleluia. Em um culto, entrou uma menina de 12 anos de idade, que estava 30 quilos acima do seu peso. Sofria bullying na escola. Bullying não é novidade não, irmão. É coisa antiga. Sofria bullying na escola. Não conseguia correr. Em um dos cultos, enquanto a Glória Shekinah veio e aquela menina foi ministrada, ela emagreceu instantaneamente 30 quilos. Ela teve que sair do culto segurando as calças. Eu tenho orado por essa unção. Pessoas que não conseguem emagrecer, essa unção virá e elas vão emagrecer. Vão emagrecer instantaneamente, com a glória, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. Você se sente encorajado hoje a buscar e a querer viver isso?